Você já parou para pensar se realmente tem sido transformado à imagem de Cristo? Ou se você está apenas convencido na sua caminhada cristã? Você realmente tem se tornado alguém mais parecido com Cristo? Ou será que você está apenas desfrutando do que está acontecendo, vivendo um pouco do que está acontecendo? Uma outra pergunta importante: você está se parecendo mais com Cristo, ou você está se parecendo mais com esse cristianismo cultural que se instalou no Brasil? O que é isso, pastor? É quando eu gosto de estar na igreja, eu até levanto as mãos no louvor, eu participo das atividades da igreja, eu até vou na célula, talvez eu até sirva na igreja, mas eu não tenho sido transformado conforme a imagem de Cristo. Eu não estou me tornando alguém espiritualmente maduro, alguém que tem conhecimento e vivência profunda da palavra de Deus, alguém que está crescendo, que está se transformando num testemunho vivo do que Jesus faz na minha vida. Muita gente tem cacuete de crente. Até uma irmã na saída do culto hoje perguntou: pastor, o que é isso, cacuete de crente? Eu falei: é levantar a mão, andar com a Bíblia debaixo do braço, é dizer aleluia, glória a Deus, é dizer um amém, é orar antes da refeição. Tudo isso é muito importante, mas isso não quer dizer que nós temos uma vida transformada. A gente consegue aprender, mas não quer dizer que a gente está vivendo de fato a essência do cristianismo. Então, eu preciso que eu e você respondamos essas perguntas. Você está mesmo envolvido nessa tarefa de ser um discípulo genuíno de Cristo? E também de fazer discípulos genuínos de Cristo? É sobre isso que nós estamos compartilhando nesse mês, nessa campanha, nessa série, O Fazedor de Discípulos. Nós estamos falando sobre o que a Bíblia ensina sobre discipulado. E eu falo isso porque nós vivemos um tempo assim, complexo, muito peculiar nas igrejas. Muita gente chegando, mas a sociedade não está sendo transformada na mesma proporção, na mesma medida. Muita gente vai aos cultos, mas não vai ao trono de Deus, não busca a Deus no seu secreto, com intimidade, com profundidade, sabe, não tem uma vida de discipulado, de confronto, de renúncia, de uma constante avaliação da sua caminhada com Deus. Muita gente escuta mensagens bíblicas, ouve os seus pregadores favoritos, mas não são tantos que têm intimidade com a palavra, intimidade com Deus. E queridos, nós precisamos entender que não adianta a gente achar que Deus vai levantar uma igreja que vai salvar o Brasil, um preletor que vai mudar o Brasil. Não, irmãos, nós temos que entender que mudança mesmo requer discipulado, vida na vida, prestação de contas, avaliação constante da nossa caminhada. Muita gente quer mudar o mundo, quer mudar as gerações, mas isso não vai acontecer se a igreja não enfrentar exatamente isso que nós estamos tratando nesse mês, nesses 4 domingos, discipulado. Inclusive, nós estamos lendo esse livro, O Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira. Uma benção esse livro. E nós estamos fazendo uma leitura diária. Nós estamos estudando diariamente os princípios desse livro. Eu não sei se você já comprou o livro. Ainda tem algumas unidades ali na Atitude Store para você comprar. Eu queria muito que você comprasse, se você não comprou ainda. E o grande detalhe não é nem comprar, é ler. Eu não sei se você já começou a ler, mas quem está lendo está sendo assim muito abençoado com o conteúdo aqui. Nós pregamos aqui alguns minutos, vamos para a célula, é uma bênção. Mas quando você tem um tempo para ler, para estudar, para se aprofundar, você é muito mais abençoado e transformado. Então adquira o seu livro e seja abençoado. Quinta-feira também, nós teremos a nossa live semanal sobre a campanha, ao meio-dia, no Instagram, @Atitude Vitória. Então, acompanhe essa live, 30 minutinhos ali de aprofundamento tão importante. Mas uma definição bem interessante que o autor nos traz sobre
essa expressão fazer discípulos é a seguinte: fazer discípulos aponta para a ideia de trabalho artesanal, de investir em pessoas, moldando-as do estado bruto para a maturidade frutífera. Então o fazedor de discípulos tem essa missão: tirar essa pessoa desse estado bruto, marcado pela sua vida, pelo seu histórico de vida, pelas experiências espirituais que teve, e levá-lo para uma maturidade frutífera, abençoada pelo Senhor. Discipulado é exatamente isso, é uma pessoa que busca ser cada vez mais parecida com Cristo e que é um instrumento de Deus para levar outra pessoa a ser cada vez mais parecida com Cristo. Uma pessoa madura na fé, uma pessoa que vive plenamente o propósito específico dado pelo Senhor à sua vida. Eu reforcei no domingo passado que discipulado não é autoritarismo, não é eu mando, você obedece, não é abuso religioso, sabe? Você tem que me honrar, e você tem que me presentear, e você tem que lavar minha roupa, e você tem que segurar meu paletó, e quando você for comprar uma coisa no shopping, você tem que me ligar para saber se eu autorizo você a comprar. Irmão, isso não é discipulado, isso é maluquice, irmão. Isso é loucura, isso é insanidade, isso é abuso. Discipulado não é isso não. Discipulado é uma pessoa desesperada por Cristo, conduzindo outra pessoa desesperada por Cristo a encontrá-lo e a vivê-lo plenamente. Isso é discipulado, é discipulado. E é isso que nós estamos falando hoje aqui. Estamos instruindo a igreja sobre o assunto. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. E segundo, porque o negócio está meio complicado por aí, irmãos. Outro dia eu vi um vídeo, assim, de um momento, em algum lugar aí, de alguma igreja que eu não sei qual é. E, irmão, eu estava assistindo o vídeo, era uma loucura, uma bagunça, uma correria na igreja, gente passando embaixo do banco, rodopio. Quem estava com o microfone falava umas coisas que não tem pé nem cabeça, não está pautado na palavra, deturpando a palavra. Uma loucura, irmãos, uma loucura. Pastor, nunca te vi falando mal de igreja. Estou falando mal de igreja não, irmão, estou falando mal de maluco mesmo. Ah, bom, de gente que assim se perdeu mesmo. Se perdeu, está assim, meio desalinhado na vida. Então, sabe qual é o problema? Aí o cara que você quer trazer para a igreja, o que ele assiste de igreja? Essa loucura. Aí ele fala, estou fora. Eu vou para um culto que vai ser uma loucura que eu não vou entender nada. Para que é isso? Estou fora. Ele não imagina que a igreja tem ordem e decência, que tem início, meio e fim, que tem organização, que tem um norte que é a palavra de Deus e não as nossas experiências sensoriais. É claro que Deus nos dá experiências sensoriais, mas elas não são o centro do culto. O centro do culto é Jesus, irmão. O centro do culto é a palavra, é a doutrina, é a direção do Senhor. Então, às vezes é até difícil trazer alguém para a igreja, porque o que estão vendo por aí é essa loucura que viraliza. Mas nós vamos trabalhar nisso aí e estamos fazendo. Então, queridos, na primeira palavra, nós compartilhamos aqui 4 princípios muito importantes sobre discipulado. Se você não assistiu, entra lá no YouTube, Atitude Vitória, e assista. Ou vai lá no Spotify e escuta ali durante a tua academia ali, durante ali o teu exercício, escuta, você vai ser muito abençoado. E hoje eu quero dar sequência a essa campanha, essa série baseada na oração sacerdotal de Jesus em João 17. E hoje eu vou compartilhar apenas 3 princípios importantes aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 17. Eu quero ler a partir do verso de número 19. João 17, a partir do verso de número 19. Você encontrou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Irmãos, o primeiro princípio que eu extraio desse texto, a respeito do discipulado, é o princípio da necessidade de modelo. Olha o que diz o verso 19. Essa oração foi feita por Jesus, é Jesus falando. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que Ele, que abriu mão da sua glória, que nasceu menino, que viveu as dores, as tentações desse mundo que jaz no maligno, Ele escolheu viver em santidade, não apenas como obra do Espírito Santo na vida dele, não apenas como desejo de agradar ao Pai, mas como uma missão de ser um modelo de santidade aqui na terra. Ele diz, olha, eu me santifico para que eles sejam santos, para que eles também se santifiquem ao olhar para a minha vida como modelo. É a necessidade de modelo. Santidade não é apenas uma escolha pessoal, mas é uma missão relacional. O discipulador não pode ter um estilo de vida incongruente com aquilo que ele ensina. Não tem como. Porque se ele faz isso, ele terá dificuldade de influenciar os seus discípulos a segui-lo. Por quê, pastor? Porque o discipulado bíblico, antes do modelo, antes da metodologia, vem o modelo, vem o exemplo. Então, para esclarecer esse princípio da necessidade de modelo, anota aí o que significa. Nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. As pessoas podem até não acreditar em tudo que você fala, mas não tem como resistir à forma como você vive. Quando olham para a sua forma de viver, de agir, de reagir, de decidir, de se posicionar, de se comportar, você se torna um modelo a ser seguido. O que eu quero dizer é que o fazedor de discípulos é alguém que vive o que prega e por isso é um modelo confiável a ser copiado. Não foi isso que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse, olha, pode me imitar, pode me modelar, porque o meu modelo é Cristo, porque eu imito a Cristo. Assim precisa ser um discipulador. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós podemos pregar bem, podemos ser poderosamente usados por Deus, podemos ter assim um conhecimento bíblico muito profundo, podemos ser instrumentos de sinais, milagres e maravilhas, mas se a nossa vida não acompanhar o que pregamos e aquilo que conhecemos, nós não conseguiremos influenciar as pessoas a desejarem ser semelhantes a Cristo. Quem é que está me entendendo aqui, irmãos? Não tem como. Nós somos o modelo. Como assim, pastor? Como é que eu vou falar para um discípulo orar e ler Bíblia com profundidade todo dia se eu não oro e leio Bíblia com profundidade todo dia? Não tem como. Como é que eu vou falar para um discípulo ele perseverar na fé diante dessa fase difícil que ele está vivendo, se eu, nos dias de luta, eu sou alguém que esmorece na fé? Como? Como que eu vou falar para alguém buscar santidade, se na minha vida eu tenho desvios significativos? Na minha caminhada espiritual, não tem como. Como que eu vou dizer, olha, você precisa amar a sua família, cuidar da sua família,
mas o casamento do discipulador está indo pelo saco. Desculpa a expressão. A relação com os filhos está desandada, não está funcionando. Como que isso pode acontecer? Alguma coisa nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar a nossa vida. Como é que nós vamos falar? Olha, toma cuidado com aquilo que sai da sua boca, que você agora é um adorador. É um adorador, não pode falar qualquer coisa. Aí o discípulo vai lá e te vê falando palavrão. E nem sempre é um palavrão, porque palavra torpe não é só palavrão, né? É toda palavra que não glorifica a Deus, que Deus não se agrada. É uma palavra torpe. Inclusive tem uma mania, irmão, de dizer que em alguns lugares do Brasil, não, isso aqui não é palavrão aqui não, aqui é normal. Deixa eu te falar uma coisa, o que é palavrão no lugar, é palavrão em qualquer lugar, irmão. Tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí. Às vezes eu me assusto assim, com o negócio que eu ouço as pessoas falando, falo, irmão, você não falou isso não? Ué, pastor, o que tem? Eu falei, meu irmão, que isso? Um servo do Senhor Jesus fala isso não. Toma cuidado, nós temos que avaliar. Como é que nós vamos impulsionar pessoas a se tornarem parecidas com Cristo, se a nossa vida não revela isso? Na verdade, irmãos, na prática, as pessoas aprendem mais com o que você vive do que com aquilo que você ensina. Essa é a verdade. O normal, quando nós falamos de santificação, nós pensamos que santificação é apenas uma obra do Espírito Santo em nós. É sim, mas não é só isso. Nós também pensamos em busca pela santificação como uma oferta de presente a Deus com uma vida santa. Também é isso, mas não é só isso. Santificação também tem a ver com o outro. Quando eu sou um modelo de santidade, o outro também é inspirado a ser. Tem alguém me entendendo, gente? É isso que faz a diferença. Essa é a realidade. E nós precisamos avaliar a nossa vida, todos os dias. A santidade afeta a vida de outras pessoas. E aqui eu não estou falando de influência mística, de transmissão de santidade, eu estou falando de modelagem. Modelagem é a necessidade de modelo. Todo cristão, e principalmente todo discipulador, precisa ser um modelo confiável a ser copiado. Por isso eu te pergunto, você é um modelo confiável de servo de Deus? É a pergunta que eu fiz para mim, novamente nesse dia. Nós temos que avaliar a nossa vida. Inclusive, segundo a Bíblia, o propósito eterno de Deus qual é? É ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Se você for lá em Romanos 8, 29, olha o que a palavra diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que ele está dizendo é que o nosso propósito é sermos, de fato, pessoas que fazem parte da família de Jesus, que tem o caráter de Cristo e que geremos pessoas que têm o caráter de Cristo. É isso que a palavra nos ensina. Esse é o nosso propósito eterno. É sobre isso. E o discipulado nos ensina exatamente isso. Porque às vezes do púlpito você tem um entendimento. Às vezes numa aula da escola bíblica você tem um entendimento. Mas você não conseguiu ter um entendimento profundo. Na caminhada com o teu discipulador, ele te ajuda. Olha, toma cuidado com isso. Olha, vai por aqui. Discipulado nos ajuda a sermos pessoas santas. E não apenas falando, mas observando, modelando. Muitas vezes, você que é casado, está vivendo teu casamento de um jeito. Mas aí você é discipulado por um casal. E aí você vê como que ele trata a esposa dele. Você fica assim, nossa, eu deveria fazer isso com a minha esposa e eu não faço. E você vai aprendendo. Por quê? É um modelo que você está confiando, você está copiando. É uma necessidade de modelo. Esse é o discipulado bem-sucedido. Nós precisamos entender que precisamos oferecer aos nossos discípulos um padrão correto de vida. Uma vida alinhada com Deus. Eu não estou falando de nunca errar, porque aqui não tem ninguém isento de erros. Só que uma coisa é você errar, outra coisa é viver no erro. O que a Bíblia chama de iniquidade. É o pecado que eu não abandono. Esse pecado já tomou minha vida. Eu estou mergulhado na iniquidade. Eu achei normal agora viver errando, viver pecando. Irmão, pode até ser normal errar.
Pode até ser humano errar, mas acertar é cristianismo, amém? Viver uma vida de vitória sobre o pecado é cristianismo. A Bíblia nos ensina isso, e nós precisamos acreditar nisso. E foi isso que Jesus disse. Inclusive, Paulo, em 2 Timóteo 2, ele diz assim: e essas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, Paulo está dizendo, nós temos que ser capazes a ensinar. Mas qual que é a característica desse que é capaz de ensinar? É ser um homem fiel, um discípulo fiel. Para resumir, discipulado de sucesso é gente fiel, treinando gente fiel, que treina gente fiel, e assim nós levantamos um exército de pessoas fiéis ao Senhor. O nome dele é glorificado, a igreja avança e se prepara para o dia que ele vai voltar para nos buscar. Isso é discipulado. Discipulado é uma transmissão espiritual, geracional, da vida de Jesus pelo exemplo. E foi isso que Jesus disse: eu me santifico por eles, para que eles tenham a quem modelar, para terem uma vida santa. Sabe, irmãos, sabe o que eu quero ouvir quando falam para mim assim, quando eu estou na academia, quando eu estou no futebol, quando eu estou numa padaria, quando eu estou num lugar que não é a igreja, e falo assim: pastor, conheço fulano que é da tua igreja. Sabe o que eu quero ouvir sobre fulano? Aqui conheço ele, e esse aí é homem de Deus mesmo, hein? Essa mulher aí é uma mulher fiel a Deus mesmo. Ela ama o marido, ele ama a esposa, ama os filhos, cuida dos filhos. Aqui, trabalha na minha empresa, melhor funcionário da empresa. Bate todas as metas. Tem que chegar às 7h30, ele chega às 6h30, chega antes do horário. Se eu falar para ficar mais tempo, ele fala: já estava até pensando em ficar, porque eu não terminei tudo que tinha que terminar. É um cara excelente. Sabe, eu tenho um monte de problema com gente que fala assim, que vai me prestar um serviço e não presta serviço, e não entrega o produto. Mas esse aí da tua igreja, esse aí ele vende e ele entrega exatamente o que ele vende, no tempo certo, do jeito certo. Ele é homem de palavra, ela é mulher de palavra. Irmãos, é isso que eu quero ouvir da minha vida e da vida de cada membro dessa igreja. Mas sabe qual é a verdade? Nem sempre é assim, irmão. Nem sempre é assim. E olha o que o livro diz sobre isso. É espantosa a quantidade de pessoas vacinadas contra a igreja como consequência do mau testemunho de cristãos, e principalmente de líderes cristãos. E esse mau exemplo gera algumas posturas. A primeira postura é que tem gente que não está preocupado com o mau exemplo da liderança, não. Cede, ignora a Bíblia. Por outro lado, tem gente que se decepciona e acaba nunca mais voltando numa igreja. Ou tenta achar uma igreja que seja uma igreja séria. Mas tem um terceiro problema: tem gente que nem vai para a igreja, irmão. E isso é muito sério. Você já percebeu que os dados dos nunca evangélicos estão só crescendo? Você viu os últimos dados do IBGE, que dizem que o número de católicos diminuiu, o número de evangélicos aumentou, e o número de ateus cresceu e cresceu muito. Cresceu e cresceu muito. Por quê? Porque parece que nós estamos falhando em modelar Jesus fora desse lugar. E até mesmo aqui dentro. Nós temos que avaliar a nossa vida. Quando eu vi esses dados, eu olhei para mim e perguntei assim: o que é que eu tenho que melhorar para mudar isso? E eu devolvo essa pergunta para você. O que é que você precisa melhorar na tua vida para mudar essa realidade? Porque o que está acontecendo é que o crente está achando normal divorciar, o crente está achando normal viver fornicação, o crente está achando normal focar em dinheiro, e ele pede para Deus uma casa de praia, e Deus dá a casa de praia, e domingo ele está onde, irmão? Na casa de praia. Ele está curtindo, não tem tempo para servir, não tem tempo para cuidar de gente, porque ele só quer produzir resultado, e Jesus volta e de repente ele não vai nem perceber. Isso é muito preocupante, irmãos, e nós temos que avaliar a nossa vida. Mas deixa eu falar do outro lado das estatísticas, né, irmãos? Eu posso dizer que tem muita gente fiel a Deus que eu conheço, irmão. Nessa igreja eu conheço muita gente fiel. Tem cada homem de Deus e mulher de Deus aqui, gente trazendo pessoas para Cristo. Não é à toa, irmãos,
que mais de 300 decisões por Cristo esse ano na nossa igreja. De gente que você trouxe, que você conectou. E Jesus foi glorificado pela sua vida. E eu tenho um exemplo pessoal dessa coisa de modelar gente boa, gente de Deus mesmo. Porque eu modelo muita gente, mas tem duas pessoas que eu modelo o tempo inteiro. Primeiro é o nosso pastor sênior, o pastor Josué, um exemplo de cristão, de servo de Deus. E também um exemplo de sucesso ministerial. Né? Tem que modelar gente maior que você, irmão. Tem que ser assim. E também meu discipulador, pastor Rubem. Um homem já vai fazer 60 anos, acho que já fez 60 anos. E o homem já está com 4.000 membros na Atitude Nova Iguaçu. Mas plantou 13 igrejas, está plantando mais 2 agora. Uma coisa linda. Ama a esposa, cuida dos filhos. Um exemplo de servo do Senhor. Deixa eu te perguntar, você está modelando quem? Eu não estou perguntando o cara que você segue nas redes sociais, que você nem conhece a vida. Você só vê o que ele mostra. Estou falando de gente que está do teu lado, que está levando Jesus a sério aí. Quem você está modelando? É sobre isso que nós estamos falando. Necessidade de modelo. Inclusive, irmãos, tem um exemplo muito específico da palavra, que é quando Davi está na caverna com os valentes, fugindo de Saul. E quem é que entra na caverna? Saul. Saul estava perseguindo Davi para matá-lo com inveja. Ele entra e não vê Davi. E ele vai fazer suas necessidades. Os valentes, os homens ali de Davi, pensando, Davi, aqui tua oportunidade, mata esse cara está agindo errado contigo, você é fiel a ele, leal a ele, e ele está querendo te matar, acaba com ele. Davi não faz nada, ou melhor, ele só corta uma partezinha assim da roupa de Saul sem ele perceber. Quando Saul sai da caverna, Davi sai e fala, ô rei, você não me viu não, né? Eu te vi, você está querendo me matar injustamente, eu sou leal a ti, mas eu queria te dizer que eu tive a chance de te matar, mas eu não te matei, sabe por quê? Porque o teu erro não autoriza o meu erro. Porque o teu pecado não me autoriza a pecar. Eu sou leal a Deus e sou leal a você que é o meu rei. Foi Deus que te levantou, é Deus que vai te tirar. Ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Ele precisava ensinar lealdade para os valentes dele, irmão. Eles viram na íntegra. Ele sendo leal, fiel, justo, correto. É assim, lealdade. Simples assim. Ele não precisou emprestar uma apostila para eles sobre lealdade, capítulo 1, 2, 3 e 4. Não, eles viram na vida dele. Ele ensinou com a vida, lealdade. E hoje isso falta no mundo mesmo. É complicado porque as pessoas acham que porque o outro foi desleal, ela também está autorizada a ser desleal. Mas posso te ensinar um princípio? O pecado do outro não autoriza o teu pecado, irmão. Nós temos que ser leais, fiéis, independente disso. Amém, irmãos? Temos que modelar o comportamento correto. E quando você influencia como um modelo correto, as pessoas vão sendo transformadas, vão destronando os reis do seu coração, os ídolos do seu coração, a vaidade vai embora, a inveja vai embora, o espírito competitivo vai embora, e essa pessoa se torna alguém confiável, reta, que obedece a Jesus e que glorifica o nome dele. Essa é a necessidade de modelo. Mas em segundo lugar, e penúltimo, o segundo princípio que eu trago aqui é o princípio da amizade e da aliança. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já avaliou se você tem sido um modelo confiável a ser copiado? Porque isso diz muito sobre o sucesso ou insucesso do teu discipulado. Mas segundo aqui, o princípio da amizade e aliança. Olha o verso 24 que diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha o que Jesus está dizendo aqui, olha a oração dele. Pai, o Senhor me deu, assim, os caras complicados para cuidar e discipular, e eu vou embora, porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ascender aos céus. E eu queria te pedir uma coisa, o meu desejo é que esses que o Senhor me deu
possam ir para onde eu vou, porque eu gosto deles, eu quero estar com eles, eu quero continuar convivendo com eles. Que oração amorosa de Jesus, irmãos. Pensa num cara que teve que cuidar de gente complicada, irmãos. Gente assim, irmão, era um pior que o outro, os discípulos, um mais complicado que o outro, mas ele amou eles, ele cuidou deles, ele instruiu a eles, e depois dessa jornada inteira ele diz: ô Pai, eu queria continuar perto deles. Sabe o que é isso, irmãos? O discipulado entrou na zona da aliança, da amizade, saiu da zona do cumprimento de tarefa, da obediência de protocolos. Eles se tornaram amigos, amizade sincera. E quanto mais saudável for o discipulado, mais rápido ele vai fazer essa rota da obediência para a amizade, para a aliança. E isso é tão importante de ser gerado na nossa vida, irmãos. Sabe, queridos, o fazedor de discípulos é alguém que transforma servos em amigos leais, amigos fiéis. Jesus fez isso. E ele fez isso porque ele amou aqueles homens incondicionalmente. E o amor é algo que a Bíblia nos diz que é o valor mais importante para nós expressarmos como um cristão. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor cobre uma multidão de pecados. Jesus fez isso, ele os amou, ele cuidou deles, ele zelou por eles, mesmo eles sendo diferentes e muitas vezes complicados. Sabe, irmãos, eu tenho os meus discípulos, e todos eles sabem que se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo. Se eu tiver que chamar a atenção, eu chamo. Se eu tiver que cobrar, eu cobro. Se eu tiver que apontar que algo está errado, eu aponto. É uma verdade, eles sabem disso. Mas uma diferença muito importante, nós temos que pontuar aqui. Uma coisa é apontar o erro de alguém com uma atitude de superioridade, com uma atitude de autoritarismo, com o gerar de um sentimento de que você é melhor do que essa pessoa, e de que você já está cansado, de que essa pessoa errou de novo nessa coisa. Isso aí não é amor não, irmão. Outra coisa é com amor, com paciência, exortar dizendo: olha, isso que você fez não tem nada a ver com você não, você é um servo do Senhor Jesus, você já rompeu com isso, você já venceu isso aí não tem a ver com a tua identidade não, e isso vai te afastar do teu propósito. Ei, muda agora, eu te ajudo. Sabe, irmãos, isso é tão importante, o amor é importante. Quando o discípulo sabe que você o ama, ele recebe correção como honra. Mas se ele sente que você está confrontando ele por qualquer outra coisa que não seja amor, e um desejo de que ele seja aperfeiçoado, muitas vezes ele se fecha. Agora é claro que o discipulado só cresce se for uma via de mão dupla, irmão. Nenhum discipulador vai transformar um discípulo em alguém aliançado, amigo dele, se não se abrir para que isso aconteça. Não tem como. Não dá para acessar um coração que não quer ser acessado. Inclusive existem 4 motivos comuns para alguém não procurar o seu discipulador. Primeiro motivo é quando você diz assim: eu não procuro ele porque ele é muito ocupado, ele tem muita coisa para fazer. Ele tem mesmo, e uma das ocupações dele é cuidar da tua vida. E quando você deixa de procurá-lo porque ele é muito ocupado, você está impedindo ele de ser quem ele precisa ser sobre a tua vida. Você tem que procurar, você tem que buscar, você tem que marcar, você tem que correr atrás. É normal. Eu não conheço nenhum discipulador que não é ocupado. Todos são muito ocupados. Uma outra coisa, um outro motivo: pastor, eu não procuro ele, eu não procuro ela porque eu tenho medo de revelar assim minhas fraquezas, meus pecados. Sabe, eu não sei o que ele vai pensar de mim quando eu contar isso para ele, quando eu abrir o meu coração sobre como eu estou me sentindo a respeito dele. Eu não sei como é que vai ser, eu estou com medo da reação, não sei como é que ele vai me tratar, como é que ele vai reagir. Irmão, deixa eu falar uma coisa: você nunca vai saber se você não abrir teu coração. E discipulado é exatamente isso. Não é gente perfeita cuidando de gente perfeita não, é gente imperfeita cuidando de gente imperfeita, mas buscando aquele que é perfeito. Isso é discipulado.
Nós temos que ser sinceros, transparentes, verdadeiros. Não pode ser aquele negócio protocolar, né? Sério demais. E aí, como é que está a família? Tudo bem. E como é crente, tudo bem, graças a Deus. Como é que está a empresa? Tudo bem, graças a Deus. Irmão, como é que está o tempo com Deus? Tudo bem, graças a Deus. Irmão, que negócio é esse? Isso não é discipulado, não. Isso é uma coisa superficial demais. Mas tem um último motivo, e eu digo que esse é o motivo principal pelo qual um discipulado não flui. Sabe qual é? É quando o discípulo olha para o discipulador como alguém incapaz de cuidar da vida dele. Ele não tem a experiência que eu tenho, ele não tem a maturidade que eu tenho, ele não tem o resultado ministerial que eu tenho, ele não tem a vivência que eu tenho, então ele não pode cuidar de mim. Deixa eu te contar um exemplo pessoal. Eu pastorei essa igreja há 7 anos, e eu sou pai há 5. Isso quer dizer que nos 2 primeiros anos da igreja, eu pastorei essa igreja sem ter experiência de ser pai. E a Rafa sem ter experiência de ser mãe. Pastor, como é que você cuidou de uma igreja com um monte de pai e mãe? É simples. Discipulado não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso. Discipulado é o que a Bíblia diz. Eu discipulo à luz da palavra de Deus. Quem entendeu isso aqui? Então, para com esse negócio de querer o discipulador ideal. Porque ele tem que ser bem sucedido na carreira, ele tem que conhecer a Bíblia de cor, porque ele tem que ter uma experiência assim, intergaláctica no reino de Deus, porque ela tem que ser maravilhosa, porque ela tem que falar do jeito que eu acho que ela tem que falar, porque ela tem que ter o tom de voz que eu penso que ela tem que ter, porque ela tem que ser um exemplo em todas as áreas, porque eu tenho que olhar para ela e dizer assim, maior que ela só Jesus, porque ela é maravilhosa. Ele é o apóstolo Paulo ressurreto, ele é o Billy Graham. Irmão, nenhum discipulador é assim não, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você é discípulo. Ninguém é tão grande que não possa se abaixar para que alguém coloque a sua mão e o abençoe. Ninguém. Talvez o que falte para o teu discipulado fluir seja a humildade no teu coração. E você entender que não é quem você quer que tem que te discipular, é quem Deus levantou. E quem Deus levantou, Deus também capacitou e vai ser uma bênção na tua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, quem é que diz quem vai ser o discipulador? É o líder de célula que fala, olha, vai ser fulano, vai ser ciclano, vai ser beltrana. A irmã Jezabel vai discipular você, minha irmã. Está amarrado, irmão. Misericórdia. É assim, irmão, que funciona. Inclusive tem uma expressão que eu uso aqui muito importante. Intimidade requer conversas difíceis. Às vezes o que está faltando para o discipulado fluir é a conversa difícil aí entre vocês. Para que o negócio possa decolar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, Jesus levou tempo para construir essa aliança, essa amizade. Não foi da noite para o dia. Mas ele queria. Por exemplo, teve um dia que Pedro estava triste a beça. E aí Jesus falou, aqui, vamos pescar junto? Vamos passar um tempo junto? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Inclusive, quando a sogra desse mesmo Pedro estava doente, Jesus foi fazer uma visita. Deve ter tomado ali um cafezinho, né, irmão? E depois falou, vamos orar por ela aqui? Está curada. Curou a sogra dele. Inclusive, os estudiosos dizem que depois que Jesus curou a sogra de Pedro, foi que Pedro tomou a decisão de negá-lo. Entendeu só agora? Os estudiosos das heresias bíblicas dizem isso aí. Entendeu? Tomou essa decisão, ficou insatisfeito e falou, agora não dá para andar com esse homem não. Complicado demais, irmão. Mas, queridos, Jesus convivia. Você lembra quando ele ressuscitou? Ele ressuscitou, os discípulos estavam pescando. E aí quando chegaram na praia, Jesus estava na praia. Só tinha Jesus na praia e eles que chegaram do mar, da pescaria. E sabe o que estava aceso? O fogo. Quem é que acendeu o fogo se só tinha Jesus na praia? Quem foi? Jesus, irmão. Jesus chamou os discípulos para o churrasco. Eles levaram o peixe e Jesus assou. Resolveu ali. Convivência, amizade, vida na vida, comunhão, irmãos. Que coisa linda. Jesus. Eu lembro de Jesus na casa de Marta e Maria, do seu amigo Lázaro. Ele gostava de estar ali. Um dia ele até reclamou com Marta, porque ela está fazendo um monte de coisa. E ele falou aqui, eu não queria que você fizesse um monte de coisa para mim não. Eu só queria que você ficasse aqui do meu lado para a gente ter um tempo de qualidade.
Discípulo, discípulo, discípulo e discipulador. Jesus nos ensinando. É por isso, meus irmãos, que para cada um de nós discipuladores, nós não podemos ver os nossos discípulos apenas como uma máquina de produção ministerial, irmão, de resultado ministerial, de prestação de contas ministeriais. Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Ninguém é uma máquina de produzir resultado, não. Todo mundo é uma pessoa. Ele é um marido, ela é uma esposa, ele é um pai, ela é uma mãe. Ele tem necessidades, ela tem dias difíceis. Nós não discipulamos máquinas, discipulamos gente. E gente precisa de cuidado e de paciência. Tem que ser cobrado, sim, mas precisa ser amado também, em nome de Jesus. E isso não muda que há uma hierarquia no discipulado, não, irmãos. Não atrapalha, não. Há uma hierarquia. Discipulador tem autoridade sobre o discípulo. É uma verdade. Mas depois de um tempo, a Bíblia conta de Jesus falando assim para os discípulos: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus diz assim aqui: servo é aquele que ainda não entende muito o nosso coração, mas vocês já sabem tudo que meu Pai me entregou. Eu já entreguei a vocês, vocês conhecem meu coração, eu conheço o coração de vocês. Então agora a nossa relação é de amizade, é de aliança. É assim que funciona o discipulado. Jesus estava deixando isso claro. Inclusive, teve uma fase do ministério, vê se você se lembra desse momento. Lá em João 6, Jesus estava fazendo tanto milagre, irmão, que não era muita gente seguindo ele, era a multidão, era muita gente. Aí Jesus olhou no retrovisor e falou assim: meu irmão, esse povo aqui só quer milagre, né? Aí ele falou: ó, se alguém quiser andar comigo mesmo, vai ter que se negar, vai ter que tomar a cruz, vai ter que ter renúncia, vai ter que pagar o preço. O texto conta que, por não resistir a esse discurso difícil, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. Aí quando isso aconteceu, Jesus olhou para os 12 e falou assim: aqui, um monte já foi embora, vocês não querem ir também não? Jesus era meio firme às vezes também, né, irmão? Querem aproveitar não? Vai com ele, pega a carona. Porque comigo eu quero quem quer mesmo, quem me quer de verdade, quem quer viver o reino de Deus de verdade. Discipulado, discipulado, é isso. Jesus não abre mão de uma aliança, e ninguém é obrigado a andar com ele. O que eu quero dizer, irmão, é que o discipulado tem que ir além da obediência, tem que se tornar uma aliança, uma amizade de verdade. Mas eu encerro com o último princípio. É o princípio de senso de equipe. Olha o que diz os versos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Um dos maiores desafios de Jesus com seus discípulos foi torná-los uma equipe. Porque pensa no desafio de cuidar de gente carnal, diferente, cada um com uma personalidade, com um histórico de vida, com seus traumas, com suas dores, uma loucura. Mas nessa oração, Jesus diz assim: a minha oração é o seguinte, que eles se tornem um, como eu sou com o Pai. Porque é só assim que o mundo vai reconhecer que eu enviei vocês, que vale a pena modelar vocês, caminhar com vocês. Se vocês, homens diferentes, com históricos diferentes, com vivências diferentes, com momentos diferentes de vida, se tornarem um só, uma unidade só, um propósito só, uma missão só, o mundo vai reconhecer que eu enviei vocês. Unidade, senso de equipe, unidade, tão importante isso, irmãos. Se os discípulos não tivessem unidade, se eles tivessem se dividido, jamais o Evangelho teria alcançado o mundo inteiro como alcançou. Mas eles tiveram unidade. Tem que ter unidade, irmãos. Como assim, pastor? Eu tenho vários discípulos. Cada um é um indivíduo diferente.
Cada um tem uma potencialidade diferente. Um prega melhor, o outro ensina melhor, o outro visita melhor, o outro discipula melhor, o outro aconselha melhor, o outro visita melhor, o outro é mais paciente, o outro é mais amoroso. É assim, cada um é de um jeito. Mas qual que é a direção que nós damos aqui? É que cada discípulo precisa se amar um ao outro. Isso é tão importante. Ontem nós fizemos uma festa da unidade aqui. Cada um é de uma rede, cada líder de rede é de uma rede, 5 redes. As redes estavam cada uma de uma cor, mas os líderes de rede e nós estávamos com a mesma camisa, a mesma cor, dizendo que o reino é maior do que a rede. O que eu quero dizer é que o reino não é sobre um discípulo, sobre um indivíduo, sobre um homem ou sobre uma mulher. O reino é sobre um rei, e esse rei é Jesus. E quando nós estamos unidos, nós celebramos que de fato Jesus nos tornou um só nele. E o mundo olha, esse monte de gente diferente, tudo unido, eu preciso ouvir o que eles têm a dizer. É uma coisa diferente, dá trabalho, irmãos, dá trabalho. Mas graças a Deus pela unidade que nós estamos estabelecendo nessa igreja. Eu costumo levar a fama de umas coisas que acontecem aqui na igreja, grandiosas, mas sabe qual é a verdade? Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é fruto da dedicação desse time unido que nós temos aqui. Líderes de ministério unidos, líderes de rede unidos, e juntos nós vamos somando forças um com o outro, o reino vai avançando, o inferno vai recuando, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e a igreja vai cumprindo a sua missão. Isso tudo com unidade, unidade, unidade. Isso é tão importante. Mas sabe por que é tão difícil ter unidade, irmão? Porque isso foi quebrado lá no Éden. Antes, Adão queria uma esposa. Mas quando o pecado entrou na humanidade, agora Caim queria matar Abel e matou Abel. O desejo de comunhão se transformou num comportamento de competição, de comparação. Hoje até marido e mulher estão competindo, os irmãos estão competindo um com o outro, e o tempo inteiro um espírito de competitividade tão pesado, tão complicado, mas Jesus teve êxito nisso. Como, pastor, que ele fez isso? Primeiro, ele se tornou um modelo de unidade. Ele disse assim, que vocês sejam um, assim como eu sou com o Pai. Ele está dizendo, com a minha autoridade eu tenho unidade, eu tenho lealdade, e é por isso que eu posso ser um modelo de unidade para vocês. Posso falar uma coisa para você, líder, discipulador? Você só vai conseguir estabelecer unidade e lealdade nos seus liderados se você for um com a sua liderança. Se você honrar, eles vão modelar você. Se você está tendo dificuldade de submissão, de lealdade, de unidade, talvez seja porque eles estão modelando você. Então você precisa ajustar isso na sua vida, ser um com a tua liderança, e assim você vai ensinar pelo exemplo para que isso aconteça. Quem está entendendo aqui, irmãos? Amém? É isso, ser um. Pastor, qual foi a segunda coisa que Jesus fez? A segunda coisa que ele fez foi confrontar a competição. Teve um dia que os discípulos estavam conversando entre eles. Aqui, eu acho que eu que vou ser o maior no reino, hein? Porque assim, eu canto muito bem. Não, acho que vai ser eu, porque eu quando prego, irmão, nossa, é um mover de Deus. Vai ser eu, vou ser o maior. Você já viu esse episódio do The Chosen que mostra isso aí? Quem viu aqui? Está lendo a Bíblia também, né, irmão? Tô brincando. Aqui, é legal o episódio, né? Porque mostra assim, né? Assim, de forma muito clara. Jesus não estava colado com ele, mas Jesus sabe de todas as coisas, né? E aí Jesus vai confrontá-los, ele fala, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quem quiser ser o primeiro, vai ter que ser o último. Quem quiser ser o maior, vai ter que servir a todos. Jesus os confronta. Aí depois chega um outro dia que a mãe de 2 irmãos que eram discípulos dele, chega para ele e fala, Jesus, eu fiz uma avaliação aqui, e Tiago pode sentar à tua direita lá no céu, e João pode sentar à tua esquerda, o que você acha disso aí? Irmão, Jesus mais uma vez confronta, porque para quebrar um espírito de competitividade, muitas vezes não vai ser na primeira instrução, no primeiro confronto, dá trabalho, mas eu declaro no nome de Jesus que todo espírito de competitividade ainda presente, seja quebrado em nome de Jesus, que nós somos um só povo, um só rei, um só destino, nós estamos juntos numa só missão, eu do meu jeito,
você do seu jeito, e nós modelamos o jeito de Cristo. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele é obediente, e por isso Ele abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma corpórea de um homem, Ele se humilhou e sofreu morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E através do que Ele fez naquela cruz, eu e você estamos aqui, gerados por um espírito de unidade, de cooperação. E quando nós cooperamos, o reino avança, e o nome dEle é glorificado. Que o Senhor nos faça uma igreja tomada por um espírito de unidade, cada vez mais unida, com um só propósito, uma só missão, servindo a um único Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Tem uma última coisa que Jesus fez. Ele não aceitou milindre no meio dos discípulos. Mimimi. Ah, por que ele foi escalado e eu não fui, Jesus? Por que você deu oportunidade para ele e não me deu, Jesus? Irmão, ele não aceitou isso não. Ele deixou bem claro que cada um tem o seu lugar no reino. Pela parábola dos talentos, a Bíblia conta que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Para cada um conforme a sua capacidade. Cada pessoa aqui tem uma capacidade. Você não tem que receber o que eu recebi e eu não tenho que receber o que você recebeu. Você tem que receber aquilo que Deus sabe que você precisa. E com aquilo que você sabe que Deus te deu, você deve cumprir a tua missão, dar o seu melhor, multiplicar. Recebeu 5, devolva para ele 10. Recebeu 2, devolva para ele 4. Recebeu 1, devolva para ele pelo menos 2. Dê o seu melhor. Você não precisa ser eu não preciso ser você. Nós precisamos viver a nossa história, no nosso lugar, no nosso processo, no nosso propósito, na direção do que o Senhor tem para cada um de nós. Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus, você pode celebrar o Senhor nessa noite? Você pode dizer: Deus, eu recebo essa palavra. Você precisa avaliar a sua vida. Você é um modelo confiável a ser copiado. Você tem buscado aliança, e você tem espírito de equipe, você tem senso de equipe, unidade, irmão. Você tem isso é fundamental. Mas a grande verdade, irmãos, é que para ser um modelo confiável, primeiro eu preciso ser discípulo. Eu preciso ter certeza que o Senhor aprova a minha vida. Por isso eu quero convidar todos aqui presentes a baixar suas cabeças e fechar os seus olhos. E eu vou te dar aqui uma grande oportunidade. Porque você pode sair daqui com a certeza de que você tem uma vida aprovada por Deus.